Oi, gente, tudo bem? O tema de hoje são os 7 princípios herméticos que regem a grande lei. Vamos lá? Vem comigo e roda a vinheta. Então vamos lá. Os 7 princípios herméticos que regem a grande lei ou o grande universo. E, gente, esse é um tema que me fascina e que me move a caminhar nesse mundo buscando a minha melhor versão. Quem foi Hermes Trismegisto, né? Hermes Trismegisto, muitos acreditam que isso é um título, né? Que houveram muitos Hermes Trismegistos. Se a gente for pegar a história de Thoth, a gente vê lá nos princípios do ocultismo egípcio, a gente vai entender um pouco dessas leis, com algumas outras palavras, mas o princípio do que está escrito no livro Caibalion de Hermes Trismegisto, dos 3 sacerdotes, é um livro que sintetiza bastante detalhadamente os princípios das leis herméticas, que é o que eu vou trazer para gente hoje nesse bate-papo. Então, né, o primeiro princípio de Hermes Trismegisto é o princípio do mentalismo, e ele diz que o todo é mente. O que é o todo? É o todo, é tudo aquilo que nos rege. O universo, ele é mental. O que significa isso? Significa que se eu penso, eu crio. E se eu crio, eu transformo a minha vida, partindo do princípio que eu conheço os meus pensamentos. E aí existe um grande mistério, porque em geral a gente não conhece os nossos pensamentos. A gente não para pensar o que a gente está pensando, para ouvir o que a gente está pensando, para sentir o que a gente está pensando. E aí é que começam as grandes confusões da nossa vida, porque quando a gente começa a treinar, a observar os nossos pensamentos, a gente vê o quão mesquinho, tacanho a gente é, o quão cheio de caixinhas de verdades a gente é. E aí a gente vê que realidade a gente está criando. E aí a gente vai para o segundo princípio, que é o princípio da correspondência. O que significa isso? Significa que tudo que está em cima é como que está embaixo, e tudo que está embaixo é como que está em cima. Ou seja, a vida é um espelho. Tudo que acontece dentro de mim acontece também fora de mim. E tudo que acontece fora de mim acontece também dentro de mim. Se o todo é mente, tudo que eu penso aqui dentro da minha cabeça, eu reproduzo fora da minha cabeça. E é muito legal o princípio da correspondência quando a gente vai estudar biologia. Porque quando a gente vai estudar biologia, a gente vai estudar as células e a gente vai estudar o núcleo das células. E a gente vai ver isso no microscópio, a gente vai fazer uma correlação com o grande universo. Joguem no Google para vocês verem, correlacionar uma célula com o movimento do universo. Inclusive o som da célula é um e o som do universo é o mesmo. Então tudo que é pequenininho que está dentro da gente, nós somos um grande universo. Cada indivíduo, apesar da sua individualidade, é como todo o mundo que o cerca. É o princípio da correspondência, lembrando, atualizando o princípio de que tudo é mente, o princípio do mentalismo. Claro que entender que tudo que acontece dentro acontece fora é um paradoxo. Por quê? Porque como assim eu sou o todo e o todo é mental e tudo que eu vivo sou eu que crio? Pera, tá confuso. Tudo que a gente pensa, a gente de alguma forma reproduz
através das nossas palavras, através dos nossos hábitos, através das nossas relações humanas, através de como cuidamos ou não do ambiente e lembrando que ambiente, neste caso, é também o nosso corpo, é também cuidar da nossa mente, é também cuidar das nossas emoções. Quando a gente segue o princípio da correspondência, eu entendo que tudo aquilo que eu estou sentindo, o outro também está sentindo e o universo também está sentindo. E se a gente for correlacionar aqui com o momento que nós estamos vivendo de pandemia, a natureza se revolta. Como que estão as nossas relações? Como que estão os nossos sentimentos para conosco? O quanto dessa revolta que está aqui dentro a gente não vê e por isso não entende que a natureza está revoltada. Aí a gente vai pensar também nas diferenças. Existem diferenças entre pessoas, entre gêneros, ou são todas pessoas? São todos seres habitantes dessa terra, assim como o mosquitinho, a abelha, a borboleta, os pássaros, os animais rastejantes, enfim, toda a infinidade da fauna e da flora. Como que é a minha relação com o mundo? Se eu fumo, eu jogo a bita de cigarro na rua? Ah, mas é na cidade, é no grande centro urbano, isso não interfere na natureza. Opa! Os grandes centros urbanos não fazem parte da natureza? Se tudo que está em cima é como o que está embaixo, esse pensamento não faz o menor sentido, não é mesmo? E aí nós vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da vibração. O que significa isso? Que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. E se tudo vibra, o que você vibra? Se a gente vai pensar nisso, a gente vai pensar no que eu como. Alimento é vibração. Se eu como um fandangos, é vibração. Que vibração é essa? Se eu como uma salada, é uma vibração. Que vibração é essa? Se eu como uma carne, é um animal, é uma vida que foi tirada. Eu estou me alimentando da energia da morte. Que energia é essa que eu ponho para dentro? Que músicas eu escuto? Música é vibração. Aliás, existe um experimento científico que é bem legal, que é você pode fazer na sua casa, que é colocar uma música alta numa caixa de som. E aí você coloca um rock, por exemplo, e faz uma mistura de farinha de trigo com água. Vai ficar meio gosmento. E aí você coloca ali, coloca um plástico, né, se você achar necessário, e eu acho que é. E você coloca ali aquela massinha com o som vibrando. E conforme vai vibrando, a massinha vai se mexendo de várias formas. Se você coloca uma música menos agitada, por assim dizer, ela vai ter um outro movimento. Isso, se você jogar no Google, você também encontra imagens já prontas dessas vibrações que existem na música. E se a gente pensa que tudo é mente, que tudo é correspondente e que tudo vibra, aquilo que eu escuto também vai causar uma reação no meu corpo. Até porque, pela biologia, nosso corpo é 75% formado de água. A água também é uma vibração e a água também sofre influência de vibrações externas. Então, a gente também vibra. E o que eu estou vibrando quando eu escuto determinada música? Que sentimento e pensamentos aquela música me traz, me causa? Saca? Se me causa coisas ruins, por que é diabos que eu vou ouvir aquilo? Agora, se me causa uma sensação bacana, uma sensação gostosa, se há uma vibração que ressoa, aí sim eu devo me alimentar daquilo. E principalmente, gente, quais são as palavras que eu ouço e que eu falo? Que as palavras também são vibrações sonoras, não é mesmo? A gente não consegue falar sem produzir som. E se a gente consegue numa mímica, por um exemplo, a gente ainda assim produz a vibração daquela palavra na nossa mente, porque tudo é mente. Lembra? Se tudo me alimenta, tudo me alimenta de vibração. Tudo me alimenta de vibração. Desde a cor da roupa que eu visto, desde o bom dia que eu dou ou não para o meu corpo e para mim, para o meu ambiente, tudo é vibração. O que você vibra? E se tudo é mente, se você está vibrando coisa ruim, tem que olhar para os seus pensamentos.
E agora nós vamos para o quarto princípio. O quarto princípio é o princípio da polaridade. O que significa isso? Significa que tudo é duplo, tudo é dois, tudo é masculino e feminino, tudo é luz e sombra, tudo é baixo e alto, tudo é dentro e fora, fora e dentro, e por aí vai nas correlações da polaridade. E se a gente for pegar, por um exemplo, uma caneta, a gente vai entender que tudo tem dois polos, como a pilha. Um polo é positivo e o outro polo é negativo, certo? E se tudo vibra, tudo está vibrando na mesma ou não sintonia, sendo o negativo e o positivo que se encontram no meio da vibração. Olha que curioso, gente. Partindo desse princípio, se tudo é dois, tudo tem o seu oposto. O seu oposto não é necessariamente ruim, é apenas o contrário, saca? Não é porque existe a luz e a sombra que a sombra seria ruim, mas ela é o oposto da luz, simples assim. Então, se a luz e a sombra elas são opostos, elas são diferentes? Ou elas são iguais em princípio? Vejam só, novamente, elas estão nos polos, nas extremidades, mas se essa energia for caminhando para o centro, se essa energia for caminhando para o centro, elas se encontram. E aonde que elas se diferem? Se tudo vibra, se tudo é dentro como é fora, se tudo é mente, o que se difere? O que é diferente de mim e de você? O que faz as coisas serem opostas? Complexo, né? Paradoxos, não é mesmo? Porque o diferente é igual em si mesmo. É apenas um outro polo da mesma energia. É apenas uma outra polaridade, extremidade daquela energia. Então ela não é diferente se a gente sair das extremidades e for para o centro da energia, que é a vibração, que é onde tudo é criado, que é o universo, que é tudo em mente, que está aqui e que está aí. Pensando nisso, se difere somente nos graus. Porque se está distante é mais diferente, se aproxima é igual em si mesmo. Então a diferença entre eu e você é uma questão de graus, é uma questão de polaridade. Quando a gente está no canto da polaridade, a gente é muito diferente. Mas se a gente vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, a gente vai vendo que a gente é semelhante. Que a polaridade aqui distante, ela não faz tudo ser diferente, faz apenas ser oposto em graus. Porque, novamente, os extremos, eles se tocam no centro. E se a gente pensa que tudo é um ciclo, na verdade é circular. Vou dar o exemplo aqui, ó, da minha pulseira. Tudo é circular, então se encontram. Então aonde que é diferente? Não é. É só o oposto da energia. Enquanto uma coisa gira aqui, a outra gira aqui. Saca? E a energia vai fazendo esse movimento, ou este movimento, né? Subindo, descendo, assim, porque tudo que tá dentro tá fora, tudo que tá em cima tá embaixo, tudo que tá embaixo tá em cima, com os seus opostos para girar a energia e funcionar o movimento da Terra. E da nossa vida, e das nossas verdades, não é mesmo? Tudo é ciclo, porque hoje uma verdade absoluta que você tem de uma opinião, em algum momento você já caminhou, já saiu do extremo daquela opinião e já aquela verdade já não é tão verdade assim, entende? Porque se você começa a ampliar o seu sentido de verdade, o oposto da sua verdade se toca no círculo. Então não é diferente, é apenas um outro lado da mesma moeda, como já diz o ditado.
É muito legal isso. E isso são os paradoxos, né, gente? Que quando a gente vai pensar nisso, a gente para de fazer força para querer fazer a nossa verdade acontecer, mas a gente relaxa e aí a reconciliação do todo, do que está em cima, do que está embaixo, que vibram, se encontram e criam vida, criam nova vida, novos hábitos, novos pensamentos, e, enfim, se amplia a caixinha do autodesenvolvimento. E aí, a gente vai pensar no princípio do ritmo. O que significa o princípio do ritmo? Que tudo na vida tem um fluxo e um refluxo. Tudo que vai, como a maré, retorna em algum momento pra gente. Da mesma forma? Não, não é da mesma forma, mas é num movimento constante e infinito do tempo. Neste princípio, se tudo que vai volta, tudo que sobe desce. Então o movimento ele é constante para fora e para cima e constante para dentro e para baixo. Saca? É esse o movimento que a gente faz o tempo inteiro. Então a gente, ser humano, também tem um momento de se expor e de se recolher. E a gente pode ver isso, por exemplo, no nosso dia, né? A gente tem um momento de despertar, o acordar, o viver, o me relacionar, e a gente tem um momento de introspecção, de recolhimento, de acalmar os pensamentos, que é o nosso momento de descanso. Pensando nisso, gente, tudo vai ter as oscilações da vida, as ondas da vida. Se a gente mora numa cidade que ela é turística, a gente sente muito isso. A gente sente que tem a sazonalidade, que é quando o turista não vem, e a gente tem o movimento maior daquela cidade, que é quando tem um movimento turístico. E quando a gente pensa num ser humano, a gente também é cheio de oscilações, né? Nós mulheres, por exemplo, nós oscilamos dentro dos nossos hormônios pela questão menstrual o mês todo, mas não é uma loucura. Se você se estuda, você consegue entender o ritmo do seu corpo, o ritmo do seu sangue, o ritmo dos seus pensamentos, porque essas transformações que os hormônios precisam fazer no nosso corpo também são ritmos. O meu é diferente de outras mulheres, e outras mulheres, mesmo que quando a gente se convive muito, esse ritmo, né? Os ciclos começam a se casar, todo mundo menstrua meio que junto, ainda assim existem as peculiaridades do seu corpo, da sua vida, da sua forma de lidar com as situações, que é o seu ritmo. E isso, inclusive, gente, entra no nosso ritmo de fala, entra no nosso ritmo de comer, entra no nosso ritmo de lidar com as coisas da vida e de viver. Então, a gente vai vendo que o movimento que eu faço, ele vai retornar para mim independente do que eu faço, ainda que eu não faça nada, porque o não movimento também é um movimento. Entende? Tudo que eu faço para fora, eu faço para dentro. Então todas as relações que eu tenho com as pessoas ao meu redor, eu preciso saber e entender o que está acontecendo dentro de mim, para que eu me relacione melhor com as pessoas. Como diz o texto ali, à medida que eu faço um movimento à esquerda, eu faço um movimento à direita. E tudo tem o seu ritmo. Às vezes é assim, às vezes é mais lento, mas todos nós temos um ritmo. E quando a gente lembra que tudo é mente, que tudo que está dentro está fora, que tudo tem seu oposto, a gente vai entendendo os ritmos diferentes das pessoas viverem e fazerem acontecer as situações na vida dela. E todo ritmo, gente, tem uma compensação. O que é isso? É o tempo, né? É o tempo para as coisas acontecerem. É o tempo de pensar, planejar numa atividade, criar essa atividade, colocar para o mundo, fazer a avaliação. Ó, volta para dentro de mim. Faço a avaliação de como estão as minhas relações, de como eu estou, como estão os meus planos de vida, os meus projetos, e eu mudo o que precisa mudar, me exponho, coloco para fora novamente, exponho esse trabalho, o trabalho é realizado, eu volto para dentro, eu avalio, eu me avalio diante, entende? Esse é o movimento constante que a gente precisa fazer. E aí a gente vai invariavelmente para o sexto princípio, que é o princípio da causa e efeito. O princípio da causa e efeito é muito simples, gente. O princípio da causa e efeito, ele diz que tudo
tem uma causa e tudo tem um efeito. Que óbvio, não é mesmo? É o famoso ação e reação. Se eu jogar uma pedra no lago, ela vai causar uma reação na água. Esse desenho eu achei muito legal, porque é aquilo que eu mando para o universo, invariavelmente o universo vai trazer de volta para mim. E aí a gente entende por que a gente está passando por determinada situação na nossa vida. Nossa, mas a minha vida é um caos! O que você emana para sua vida? O que você vibra para sua vida? O que você pensa para sua vida? O que você sente, avalia e vê para sua vida? Tudo que você vê em você, você invariavelmente vai ver no outro. Tudo que você sente, você invariavelmente vai sentir pelo outro ou não. Tudo que você causa na sua vida gera um efeito, que é a circunstância como a sua vida está, e aquilo vai retornar para você, sendo bom ou sendo ruim. Porque nada, se tudo vibra, nada acontece sem que tenha uma intenção, uma causa. Eu lancei a flecha. Qual é o efeito? A flecha vai voltar para mim. É um bumerangue, né? Segundo esse desenho aqui, muito legal. E aí, gente, por que acontece isso? Porque tudo tem um movimento. Lembra lá das marés? Tudo tem um ritmo. Então tudo vai e tudo vai voltar. É o princípio da causa e efeito. Eu causei uma situação na minha vida. Por um exemplo, eu estou andando de carro distraída, ouvindo música e mexendo no celular. Pum, eu bati no carro do outro. Eu causei o efeito da batida. A culpa é do outro? Talvez, mas a culpa também é minha. A responsabilidade é minha, porque eu estava distraída e iria causar algo. Qual é o efeito que eu estou vivendo hoje na minha vida? Se você pensar no efeito, você vai voltando e você vai descobrir a causa. Por isso, muitas vezes, a gente vive o nosso sonho e não percebe. A gente pede para o universo, a gente reza, a gente une as mãos, agradece e pede para o universo mandar aquela situação. O universo manda. E aí eu não sei lidar com aquilo. Porque eu não estou pronta para o efeito que aquele meu desejo vai de fato ter na minha vida. Não é mesmo? E aí eu não reconheço o que está acontecendo na minha vida. E aí eu falo assim, é obra do acaso. Não, não é obra do acaso. É que você não está olhando direito para sua vida e não está entendendo porra nenhuma do que está acontecendo. Por isso que a gente precisa entender que tudo é mente. Se eu entendo o que eu penso, eu entendo o que eu emano para fora. Porque tudo que está dentro está fora. Eu vou entender qual é a minha vibração e aí eu vou entender o que eu estou emanando e como aquilo vai voltar para mim. Porque invariavelmente vai voltar, gente. Isso não dá para escapar. O que você faz vai voltar para você em algum momento na sua vida. Ah, Tati, então se eu perdi R$ 1, eu vou achar R$ 1 depois? Não. Talvez você ache 10. Mas talvez você não ache. Em algum momento você receba um troco errado com R$ 1 a mais. Mas é muito mais do que ações externas, gente. É para observar dentro, né? E aí a gente vai para o princípio de gênero. O gênero está em tudo. O que é tudo? Tudo. O universo não é mental? O todo não é mental? Então o princípio do gênero está também na nossa mente. Tudo nesta vida, invariavelmente, novamente, tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. Lembra da polaridade? A polaridade ativa e a polaridade passiva. A polaridade masculina e a polaridade feminina, não necessariamente nessa ordem em todos os casos. Mas a gente entende que o feminino é passivo e por isso negativo. E o masculino é ativo e por isso positivo. Não tem a ver com ser melhor ou pior, são apenas terminologias técnicas para a gente entender o que é esse gênero e o que são as polaridades. E esse gênero, gente, ele se manifesta em todos os planos. Se a gente for pegar uma planta tem a semente feminina e a semente masculina. Se a gente for pegar o sol, tem uma energia feminina e tem uma energia masculina. Se a gente for pegar a lua, tem uma energia masculina e tem uma energia feminina. Tudo na vida tem o masculino e o feminino, invariavelmente, novamente. Essa é uma palavra que cabe aqui como uma luva.
E aí eu encerro os princípios herméticos agradecendo a presença de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou claro alguma coisa, se ficou confuso, me mandem mensagem, a gente troca figurinha, vai ser bem legal aprender um pouquinho dessas leis herméticas que são o fundamento da magia. Essas leis, elas são todo o fundamento da bruxaria, ela é baseado nesse conhecimento de ocultismo trazido por nós, por Hermes Trismegisto. Então eu acho importante a gente saber disso, já que a gente vive, estuda e tenta entender um pouquinho do que é todo esse universo mágico. E como terapeuta, eu não posso deixar de acreditar nisso porque eu vivo isso. A partir do momento em que eu mudei a minha vibração, que eu consegui ver, ouvir, pensar, observar os meus pensamentos, eu falei assim: deuses, o que eu tô pensando? Que porra é essa? Aí você começa a falar: não quero mais pensar isso. E aí você começa a fazer um trabalho de mudar os seus hábitos mentais para mudar a sua vibração, mudar a sua polaridade. Então, se eu tô vendo só o negativo de umas circunstâncias, eu vou vibrar no polo oposto daquela energia e fazer o movimento de ação e reação para minha vida acontecer, entendendo sempre e buscando me alimentar. E eu não estou falando só do alimento comestível, mas me alimentar a minha vibração, né? De coisas saudáveis, de coisas que me elevam, não daquelas coisas que me afundam e me fazem sentir presa. Porque se tudo é mente, eu entendo que eu quero ser uma pessoa livre, eu preciso buscar vibrar naquilo que eu desejo, a não ser que eu queira viver mal, e eu acho que esse não é o objetivo da gente. Pelo menos a partir do momento que a gente tem o conhecimento para mudar a nossa vida, por que não fazê-lo, não é mesmo? Se a gente não fizer, acaba sendo até um grande auto-boicote. E, gente, a vida já traz desafios demais de diferenças de vibração e de polaridade para que eu me auto-boicote, né? Se eu entendo que a responsabilidade por aquilo que eu vivo é minha e só minha, então cabe a mim transformar essas vibrações, essa polaridade, essas concretizações que eu vejo, observo na minha vida para o meu bem, para que eu viva melhor. Esse é um assunto que eu poderia ficar falando aqui uma vida inteira, gente, porque isso vai englobar todas as nossas relações. Isso vai englobar como que eu realizo ou não os meus desejos. E os meus desejos não são os grandes desejos só, mas eu vou começar por um desejo pequenininho, por exemplo, se eu quero engordar ou emagrecer, ou se eu quero curar uma gastrite ou uma enxaqueca, ou se eu quero regularizar a minha TPM, ou se eu quero viver melhor com meu companheiro ou companheira, com meu pai, com a minha mãe, inclusive com meu filho. Para isso eu preciso olhar para dentro, eu preciso olhar para minha mente. Então, eu, como tenho esse lado científico, cientista maluca, eu não consigo deixar de aplicar todo esse conhecimento das leis herméticas na minha vida como um todo, a partir do momento que eu acordo. É claro que não são todos os dias que eu acordo cantando, feliz e vibrando no amor, por assim dizer, né? Tem momentos em que as situações, as vibrações externas influenciam sim as nossas vibrações internas e trazem as doenças, os desequilíbrios, as dores, os mal-estares, as alergias, as taquicardias, enfim, cada um vai se reconhecer de uma forma. Mas quando a gente começa a observar os nossos pensamentos através, por um exemplo, de uma prática meditativa, a gente começa a ver que a gente consegue mudar, sabe? E é mudar um pequeno hábito todo dia, é mudar, é se propor
não mudar tudo de uma vez. Não, a gente não consegue mudar tudo de uma vez. Isso também acaba sendo um auto-boicote. Mas é mudar um pouquinho por vez. Então, se hoje eu observei que eu falo uma coisa que eu não gosto, por exemplo, eu falo que eu sou burra porque eu não sei alguma coisa, eu vou parar de falar que eu sou burra. Eu vou dizer apenas que eu ainda não aprendi. Né? Ou se eu falo assim, poxa, ai, que saco, que saco, que saco, eu tô sempre assim, cansada, estressada e falando nesse tom de voz, tudo tá muito à flor da pele. Então eu preciso olhar para dentro e cuidar disso. Por que que tá tudo tão à flor da pele? E como terapeuta, eu procuro viver isso e buscar isso e convido você a fazer o mesmo. É desafiador, sim, mas é possível. Um beijo e obrigada pela presença.